E aí galera da internet, aqui quem fala é Vinícius Bitelo e hoje estamos aqui na Casa do Cinema. Eu estou aqui com o Tyrion Lannister brasileiro, Lucas Chagong. Hoje a gente vem com um especial sobre a Casa Targaryen, confere aí. E chegou o dia de falarmos da série mais foda atualmente pra mim. É Game of Thrones. Vamos falar sobre a Casa Targaryen. Nós vamos fazer 2 vídeos sobre a Casa Targaryen. O primeiro a gente vai falar sobre os Targaryen meio esquecidos, o Rei Louco. Vamos falar um pouco do Viserys, do Aemon, do Egg. Também vamos abordar um pouco dos aspectos da casa, as curiosidades da casa mesmo. E pro segundo vídeo a gente vai trazer os personagens mais recentes e quem sabe uns personagens desconhecidos aí. Vamos deixar no ar. Vamos deixar no ar essa daí. A Casa Targaryen é uma família nobre que veio da antiga Valíria. A Valíria, para quem não sabe, ela foi destruída por uma loucura de fogo e basicamente é a destruição dos deuses, né? Recentemente na série teve a aparição de Valíria, como ela ficou, e foi a primeira vez que apareceu ela toda destruída, apareceu os Homens de Pedra lá no episódio, e é de lá que eles vieram. Só que eles conseguiram escapar, né? Eles conseguiram escapar, foram para os 7 Reinos e ficaram morando lá em Pedra do Dragão por muito tempo, até que o Aegon Conquistador saiu com as irmãs dele, voando em dragões, e foi conquistar os 7 Reinos. Por quase 300 anos os Targaryen governaram Westeros, até que o Robert se revoltou, conseguiu vencer a luta, ele eliminou praticamente todos os Targaryen que ainda existiam, e a Daenerys E o Viserys, eles conseguiram fugir e foram para o outro lado do mar. Na verdade, eles conseguiram fugir não, parece que aliados dos Targaryen tiraram eles da cidade, né? E até pode ser que o Varys tenha envolvimento com essa tirada dos dois de lá. Isso foi falado na série nesse último episódio, agora que teve o 8º episódio. Na próxima semana tem o 9º, que certo que vai dar morte. Eu estou muito empolgado pro 9º episódio. Sempre dá morte. Sempre dá morte no 9º episódio. Nesse último eu pensei que o Jon Snow ia morrer no 8º episódio. Eu fiquei, porra, não vai. Posso te dar spoiler do livro? Não. Sem spoiler do livro. Pô, eu chorei com o livro, mas não. Mas não. Ok. O brasão dos Targaryen é um dragão de 3 cabeças que está expelindo fogo e ele tem o fundo preto. Ele é vermelho, tá no brasão e o lema é fogo e sangue. O dragão de 3 cabeças no brasão representa Aegon, o conquistador, o cara pica das galáxias, dos dragões e suas irmãs. Cada um tinha o poder ou a habilidade de voar em dragões, então eles foram representados pelos 3 dragões. Assim como o Aegon, a Rhaenys e a Visenya, que são as irmãs dele, elas também conseguem voar nos dragões e elas têm aquela habilidade de um poder, eu não sei dizer, de não se queimar, de não se machucar tão fácil, até não ficar doente e não sente frio. Uma característica muito forte da Casa Targaryen é que eles não sentem frio. A gente pode ver isso no começo, quando a Daenerys vai tomar um banho quente, a água tá fervendo e ela entra e... Mas o Viserys acaba morrendo queimado na série. Não é queimado, ele é derretido. Então, é com fogo. Não é fogo, é ouro, é Lannister. Lannister na cabeça dele. Daddy, please! A crown for a king.
Khaleesi? He was no dragon. Fire cannot kill a dragon. Além da baixa imunidade ao fogo que eles têm cabelos loiros, têm olhos violetas. Os olhos violetas eu acho que na série Não é tão específico assim. Isso, é mais nos livros essa questão. Mas a tendência é o olho claro, bem claro, e o cabelo Sim. também. E os Targaryen também, eles transam entre si, entre irmãos, né? É. Até no livro, a Daenerys no começo fala que tudo era pra ela ter se casado com o Viserys, só que o Viserys acabou leilando ela lá pro... Ele vendeu ela pro Khal Drogo pra conseguir um exército, mas não conseguiria. Mas a tendência é eles ficarem entre família pra manter o sangue puro, o sangue completamente Targaryen. Uma possível consequência desses incestos é a tendência à loucura dos Targaryen. Isso fica bem explícito no livro, eles falam repetidamente isso. E tem até o lance que os deuses jogam uma moeda quando um novo Targaryen nasce. E aí, de repente, dependendo do resultado, ele vai nascer louco ou poderoso. E fica meio que alternando entre louco e poderoso. Eu acho que a Daenerys, nessa temporada, ela tá bem isso. Ela começou muito louca, assim, puxando pros ares do Rei Louco, queimando as pessoas vivas por causa do dragão e tudo mais. E depois, mais pra metade do final, agora ela tá voltando ao normal da Daenerys. Só que ela fica o tempo todo nesse jogo que a gente ainda não sabe onde é que ela vai chegar. Porque às vezes ela fica aquele tempo todo conversando com ela mesma, pensando, se eu olhar pra trás eu vou estar perdida. Mas ela começa a tomar decisões que são, às vezes, incoerentes com a própria vontade dela. E a gente não sabe se isso é uma parte dela enlouquecendo ou não. Agora, na série, o Tyrion, no último episódio, chegou lá pra conversar com ela, tá conversando com ela, e tá tendo uns papos muito bons, assim, uns diálogos que muito cabeça entre os dois, que ficou muito bem na série. Acho que o oitavo episódio, pra mim, foi o melhor episódio até aqui da série. Eu acho que o nono e o 10º vão ser melhores ainda, mas vamos esperar pra ver. O Targaryen mais velho que a gente conhece é o Aemon, que ele tem mais de 100 anos. Na série, ele morreu na muralha. Os livros, eles mostram outra coisa. Ele foi fazer uma viagem com o Sam e não resistiu. Ele queria muito saber sobre os dragões, atravessou o mar, conseguiu chegar lá, mas no último momento ele não conseguiu mais aguentar. O Aemon, que tem série, ele tem frases épicas desde o começo da série. E nessa temporada também ele teve muitas frases legais, como falou pro Jon Snow crescer e tudo mais, deixar o menino de lado e virar homem, né? No episódio também, no último episódio que ele morreu, ele falou sobre o Egg. O Egg, pra quem não sabe, ele é o Aegon V. Ele foi escudeiro do Sor Duncan, o grande Sor Duncan do livro O Cavaleiro dos Sete Reinos. Esse livro é muito bom. Eu li o livro assim, rapidinho, em 2 semanas eu já tinha lido o livro. 2 semanas. Pra mim é rápido, pra ti não é, mas ok. Mas é muito bom a história do Sor Duncan. Mostra também essa parte dos Targaryen, uns são loucos, outros nem tanto. Ele vai mais da raiz da casa, porque a gente conhece muito superficial, assim, as pessoas contando a história pra Daenerys. É assim que a gente conhece os Targaryen. Pessoas lembram de coisas do passado, mas aqui a gente tá vivenciando o Targaryen. Eles não estão sendo muito perseguidos ali ainda, não tem o lance da guerra. E aí é uma casa forte ainda. O Aegon, ele chama, depois ele bota o nome do filho dele de Duncan. Só que em vez de Duncan o Grande, é o Duncan o Pequeno, que é um dos 4 filhos do Aegon. O último Targaryen que a gente vai falar é o Aerys, também conhecido como o Rei Louco. O Rei Louco tinha essa obsessão, ele achava que todo mundo estava planejando contra ele e ele queimava as pessoas vivas. Quem ele não gostava, ele queimava vivo. E tanto é que ele começou a enlouquecer todo mundo, viu? Os Baratheon viram, os
os Targaryen viram, mesmo os Targaryen tendo os Targaryen não, os Lannister. Os Lannister perceberam isso, mas eles entraram mais no final da guerra, né? Que os Lannister eles só dão o tiro certo, né? Se eles vão vencer, eles se mexem na guerra. Se eles vão perder, eles politicam. Exatamente. Mas o Rei Louco, ele queimou o pai do Ned Stark e o irmão mais velho do Ned Stark, que era pra ter casado com a Catelyn Tully. Só que, como ele morreu, ela teve que casar com o Ned Stark. A revolta aconteceu também por isso, pelas essas loucuras do rei. Mas, claro, o pessoal sempre tem interesse político em volta disso. E aí, aproveitando essa loucura, como ele estava um mau rei, ele não estava sendo bom pro reino, ele estava deixando todo mundo se ferrar. Aí o Robert Baratheon foi lá e resolveu entrar no conflito. A própria série Game of Thrones mostra isso de forma clara, que tu tem que ser um rei que tenha noção do que tu tá fazendo. Não pode ser um rei bêbado como o Robert, que acabou morrendo por causa da bebida. Não pode ser um rei louco, que acabou morrendo por causa da loucura. O Tommen é um rei agora que é um rei fraco demais, né? Todo mundo vê que ele é um rei fraco. O Joffrey, filha da puta. O Joffrey era outro cara que era totalmente louco, queria fazer... Era sádico e ele não tava nem pro rei, ele só queria se divertir matando as pessoas. Exatamente. E acabou morrendo também. Então tu tem que ter um contraponto ali para ser rei. E teve vários reis bons que conseguiram se manter no trono, né? Mas agora, na época que estamos vivendo, não. Que Game of Thrones está mostrando em Westeros, é uma época que troca muito de rei. O melhor lugar para viver não é Westeros. Vamos para outro lugar. Na rebelião que causou a morte do Aerys, ele na verdade foi morto ele era tão louco por causa dessa paranoia e ela acabou funcionando, né? Porque ele foi morto pelo pessoal da Guarda Real. O próprio Jaime Lannister traiu ele e ficou com a alcunha de regicida até hoje. Todo mundo odeia, todo mundo diz que o Jaime não tem honra. Só que o Jaime tem o pensamento de proteger o reino quando ele fez isso. Porque ele viu que ele ia queimar todo mundo, porque ele sabia que ia perder a guerra, ia queimar qualquer um, ia queimar gente inocente. Ele foi lá e resolveu acabar com a história de uma vez. Tá fazendo o advogado de diabo defendendo o Jaime Lannister aqui. O Jaime é legal. É isso mesmo. O Jaime é legal, gente. Confie no Jaime. Vira rei e chama ele pra ser a mão do rei. Tu vai ver o que ele vai fazer. A Brienne é o melhor personagem de todos. E só ele acredita. Bom, galera, esse foi o nosso primeiro vídeo sobre a Casa Targaryen. A gente vai continuar, talvez semana que vem, acho que semana que vem a gente já sai o próximo vídeo. Mas é isso aí, se gostaram desse vídeo, deixa aquele seu gostei. Comenta aí sobre a casa que você prefere, quem você quer que ganhe essa guerra maluca. E vamos ver quem é que vai. Game of Thrones já tá quase acabando a temporada, nós vamos vir falar aqui no final dela, quando acabar fechar os 10 episódios dessa temporada, a gente vai falar sobre toda a temporada. E é isso aí, então é isso aí, se gostaram, deixe seu like, se querem mais vídeos, se inscreva no canal, é isso aí, falou, abraço.